Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Do meu lado aqui, Monarcão. E aí, galera? Hoje eu tô relax. Ele tá relax. E aqui na nossa frente, Alê Santos. Fala, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. É nóis, vamos conversar aí. Obrigado, Prazer cara. é Obrigado nosso, por aceitar vir aí, inicialmente. obrigado pela moral. Antes da gente começar esse papo, no entanto, vamos falar dos nossos patrocinadores. O primeiro, o Exit Lag, é um serviço que melhora a sua conexão com os jogos. Então, se você tem aquele lag, se você tem um problema, se você sofre nos joguinhos aí e quer melhorar o seu ping, ou sei lá, você tem perda de pacote, o Exit Lag resolve o seu problema. Dá uma olhada aqui na descrição. Já virou até meio que meme aí entre os caras que assiste a gente. Não, você tá com lag? Tá sem exit lag. Tá sem né? exit lag, tá dando mole. Você consegue testar por 3 dias sem nem cadastrar o teu cartão de crédito. Isso pra mim é uma das coisas mais incríveis, que você não chega aquela conta surpresa. Não tem pegadinha, mano. Você testou 3 dias, não funcionou? Não assina. Pois é. E aí você não tem aquele lance de você esqueceu de descadastrar o seu cartão de crédito e cobra. Não tem essa parada. Você vai testar, ver se funciona. Se funcionar, aí você assina, beleza? Um beijo pros amigos da Exit Lag aí. Muito obrigado pela obrigado, moral. ExitLag. Queria também falar da Edifier, que mandou. Inclusive, a gente tá fazendo hoje com os fones novos, cara. Muito melhor. Lindíssimo. É uma outra linha deles, mais premium. E esse daqui, qual que é o modelo dele? Depois eu leio ali pra vocês e tal, mas esse aqui é incrível, cara. Esse é muito melhor que o outro, disparado, e o outro já era Abafa bom. mais o som, E o outro já era bom. E o outro já era bom. Então, esse daqui é insano. Obrigado, Edifier. Se quiser comprar aí os produtos da Edifier, aqui na descrição tem a loja deles também, que custa, na verdade, que com o cupom FLOW Podcast, não é só Flow. Só Flow. O cupom FLOW, você tem 5% de desconto. Exato. E ajuda a gente, porque parte dessa grana vem pra gente também. Tipo, não vou falar quanto, mas parte dessa grana vem pra gente. Então, saiba que se você comprar na Edifier com o cupom FLOW, você vai estar ajudando o podcast. Pois faça isso, vai ser bom. Inclusive, a Edifier manda aqui pros nossos convidados um presentinho, cara. Opa, Você vai ganhar um demorou. fonezinho hoje aí, Ale. Fone Show de bola, hein? Bluetooth. Curtiu, valeu Um mesmo. fone pra tu jogar o joguinho aí, jogar. É, A gente já conversou, eu sei que você gosta de jogos. Dá pra ouvir o seu próprio audiobook, né? Olha aí. Que ele vai Clash lançar logo logo. Clash Royale, eu chamo de crack Royale, na real, porque é pouco viciante o jogo. Pouquinho, só um pouquinho. Outra coisa, queria mandar um beijo pros apoiadores aí também, as pessoas físicas que nos apoiam no Apoia-se. Tá aqui na descrição lá, como funciona. Na verdade, tem o link pro site do Apoia-se que tá lá descrito bonitinho o que é o É nosso R$20 programa. todo mês e em troca a gente continua. É basicamente isso. E fica esperto que em breve vai ter uma parada nova pra galera do Apoia. Verdade, umas ó, paradas a gente novas tá conversando com um cara pra fazer uma loja pra gente. Eu não falei isso pra eles, mas eu tava com uma ideia da gente todo mês mandar uma caixa surpresa pra quem é apoiador. Até a gente talvez aumente a grana, né? Porque a caixa vai ser bem legal. O Monark é maneiro, tá ligado? Ele tem as ideias, antes de discutir com todo mundo, ele solta assim, a gente nem sabe Não, o mas que eu não, fazer. eu não tô falando que vai acontecer. Eu tô Você falando que é acabou uma de falar ideia. que vai acontecer, cara. Eu gostaria que acontecesse, acho que seria legal. Então, ó, já fica esperto, hein? Deve acontecer esse bagulho aí que eu não tava nem sabendo. A gente ainda precisa montar a loja e tal, né? Mas a gente quer. É que a gente tem. Hoje o nosso programa de apoio no Apoia-se não dá nada em troca. O cara pode ouvir ao vivo no Discord, É. tá ligado? Ele Esse pode é o ouvir melhor. mais ao vivo que qualquer um, pode desligar o celular, não precisa ficar vendo no YouTube, se ele quiser só ouvir, ele consegue ouvir ao vivo. Mas eu acho legal que a gente dá alguma coisa todo mês no futuro. E acho que também seria legal se a gente fizesse festas. Só jogando essa ideia. eu aí. também acho, mas aí a gente precisa discutir isso porque nada é de graça, né? E nada tá feito ainda. Não prometemos nada. Temos também aí o link pro Cortes do Flow aqui na descrição, que é o melhor canal de corte de todo o planeta, de todos os planos existenciais. Já que passou o existem. Flow em views mensais. Papai do céu assiste o corte do Flow, tá ligado? E não se esqueça, R$20 no superchat, você vai ter a sua pergunta lida no final da live. Respondida se for uma resposta, se for algo a ser respondido, né? Não precisa ser necessariamente uma pergunta, você pode pedir um salve pro Alê, por exemplo. Ou mandar um abraço aí pro seu pai, né? Tem muita gente vendo pro pai, aqui o Flow. Pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você. Exato. Né? Faltou alguma coisa, Jean? Cara, não, só um salve pra galera dos subs da Twitch. Verdade, os também, né? amigos sub da Twitch aí, muito obrigado pela moral de sempre também. Em breve novidades, hein, pra galera da Twitch. Obviamente, estamos acontecendo simultaneamente nos dois. Se você tá assistindo no YouTube, saiba que a gente tá na Twitch também e o chat lá é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E o Ale aqui, fala aí, Ale, tudo bom, cara? Cara, Ale, prazer. fala pra gente um pouco, quem é tu, cara? Mano, eu sou o Ale Santos, eu sou conhecido como o cronista dos negros no Twitter, porque em 2018 eu comecei a fazer algumas threads. Caralho, foi em 2018, foi quando eu te conheci, então eu te conheci bem no Foi, começo, foi no provavelmente. começo. A gente entrou em contato com você logo no começo, quando você estourou, né? Foi bem explosivo, porque muita gente me conheceu de uma só vez ali em 2018, porque o Twitter tem esse lance de te jogar ali pra fora. Então, eu comecei a fazer algumas threads contando histórias do povo negro, e aí a parada, tipo, evoluiu muito. Hoje, as minhas threads viraram um livro, que é o Rastro de
Resistência. Eu escrevi, colaborei com o Intercept Brasil, com a Vice Brasil, tem texto meu na Vice, na revista Super Interessante, em vários lugares aí. Trabalhei com muita gente legal, o Eric Klominski, que é meu parceiro também. Eu tô por aí, produzindo livros e muito conteúdo. Uma parada interessante do teu Twitter é que tu hitou, por assim dizer, várias vezes. Sim. E continua irritando. Hoje mesmo, tu Mas irritou. o que eu quero dizer com isso é, tem gente que irrita e some. Nem ganha seguidor, nem nada. Você não, você funcionou no Twitter. Então, né? eu fiquei muito desesperado a primeira vez que eu hitei por conta disso. Porque imagina, eu tô lá em casa, sozinho, ninguém me ouve, ninguém me lê. E de repente, uma thread minha, que é a do Leopoldo, o rei que colonizou o Congo e matou 10 milhões de congoleses lá, Caralho. hitou durante 48 horas. Foi a primeira vez que eu coloquei meu celular ali no mudo pra não Entendi. ouvir isso. E depois eu desesperei, falei, caralho, isso vai acabar, eu tenho que continuar fazendo mais e tal. Mas eu acho que depois chegou uma maturidade em entender que as pessoas gostam mesmo da minha escrita. Que tu tem um conteúdo interessante que tá chamando a atenção, E tem um independente jeito do de momento, escrever né? que E funciona. o meu jeito de escrever funciona, se conecta com as pessoas. Hoje mesmo, esse ano, eu ainda não fiz uma thread, mas eu quero fazer. E aí, como eu estou escrevendo em outros lugares, acabo não produzindo muito pro Twitter. E ocasionalmente eu faço uma thread aí que dá um hit legal. Mas o Twitter foi a tua porta pra fazer o que você tá fazendo hoje, ou não? Sim, Total Twitter foi a né? minha porta. Quando tu bombou, você chegou em vários programas de TV. Eu lembro que eu Foi. assisti alguns, né? Eu assim. fui no Provoca do Marcelo Tais, foi bem legal. Fiquei desesperado também que todo mundo, derruba o Marcelo Tais no soco. Todo mundo bota a pilha quando vai em algum lugar. Por quê? O pessoal não gosta do Marcelo Tais? Não gostava do Marcelo Tais, Eu não. achei que ele era tudo Eles super botaram da pilha pra esquerda, vir aqui ele. também. A galera, fora do Twitter é isso. Você fala que vai em algum lugar, daí vem um monte de gente. Não vai não, os caras são Botaram pilha pra reaça. vir no Flow? Botaram. Pra você? Porra, pois é, porque eu tava te falando antes, a gente tem uma fama de reaça, tá ligado? Tá ligado? Eu quero que os reaça se foda, cara. Tá ligado? Eu não entro nessa. Mas hoje eu lido melhor com isso. Quando eu fui no Morning Show também, me botaram uma pilha violenta, assim, cara. E, na verdade, o Morning Show foi a primeira vez que eu vi que existia um perigo real ali. Porque quando eu saí do Morning Show, eu tava no metrô de São Paulo e, do nada, um cara muito estranho começou a me encarar com uma cara muito nada a ver, tá ligado? Então foi a primeira vez que eu... Porque a gente sabe, quando alguém desreconhece... Aham. E sei lá, é um amigo ou um cara que nos quer bem, a gente percebe. Agora o cara ficou me encarando de um jeito muito feio ali no metrô. Como se ele não curtisse tu. Eu Como falei, se você fosse o "Putz, inimigo, de certa eu falei, forma. caramba, eu tô aqui em São Paulo, acabei de sair de um programa com audiência e agora eu vi que realmente falar de política na internet pode gerar algum conflito perigoso pra você. Mas E pra você tá meio fudido dos dois lados, de certa forma. Porque a direita vai querer te bater Sim. e a esquerda vai querer te controlar. Tá ligado? Não vai querer que você, por exemplo, venha no Flow. Porque a gente, porra, vai no Flow, você vai estar dando palco pra esses malucos, Você tá tá na ligado? mesma cadeira do que o Nando Moura. Tu tá sentando na mesma cadeira. Literalmente, você tá no mesmo lugar que o Nando Moura. Tipo, como você pode, né, Por outro lado, sentou aí o Skylab também, que é esquerda pra caralho. Sentou aí o Cauê Moura, que já é mais moderado. Sim. Não, eu vejo que você já deve ter... Você tem a noção que o Flow não é um lugar de radicalismo nem em sua essência. Pelo contrário, é o lugar oposto, onde todas as ideias estão abertas e a gente quer conversar com todo mundo, todos os aspectos políticos. Apesar de, eu pessoalmente, eu acho que a galera que compartilha também esse sentimento, achar que você tá se associando a sua identidade à direita ou à esquerda, ou se, né, colocar o seu valor humano totalmente associado àquele grupo é meio bizarro e contraprodutivo. E eu acho que esse é o sentimento que nutre, por exemplo, essa galera que vem te encher o saco de você estar aqui, tá ligado? Porque... É que assim, eu não sou de partido e eu não sou oficialmente de um movimento político negro ou não. Eu sou um escritor e isso me dá uma liberdade de falar com quem eu quiser, aonde eu quiser. E as pessoas que não gostam, tem muita gente que não gosta, me enchendo o saco mesmo ali. Eu acho que as escolhas que eu tenho feito têm sido legais. Eu fui no Morning Show, foi muito bacana, porque muita gente depois, fora dessa bolha, veio me falar, putz, nunca pensei que um cara ali de esquerda pudesse conversar dessa maneira e tal. Porra, mas eu acho que essa é a ideia da parada. Tipo, por que os caras não querem que você fale? Eles deviam querer o oposto, que você tivesse mais voz e que pessoas que como você tivessem ainda mais voz em todos os lugares. É que eu entendo que gera muitas... a internet tem muitas emoções, então quando você
traz um cara, tipo, como o Mamãe Falei, credo, que maluco aqui, Aham. isso gera uma emoção muito intensa para quem não tá do lado dele, assim, e não só no espectro político, mas quando ele fala de cultura, fala de coisas que quem compartilha daquela cultura se emociona, fica com raiva, com ódio e tal. É natural, eu não posso tirar o direito das pessoas se enraivecerem com algumas coisas também. Eu sou um cara que tenta entender, eu acho que o meu papel, eu, Alessandro, tem esse papel de conversar, mas é natural que outras pessoas não queiram e eu não tiro o direito delas também de não querer conversar. É natural, mas é positivo. É positivo a esquerda e a direita também, porque a direita faz isso também. Se colocar dentro do bunker ideológico deles e tratar tudo que é fora desse bunker ideológico como um inimigo, como uma ameaça. Né? Isso será que é positivo isso? Eu acho que a história vai dizer da positividade de alguma coisa ou não, né? Eu também compartilho da ideia de que a gente não deva ser totalmente complacente com pessoas que não são que não são abertas à discussão, assim, cara. Mas conversar com... Mas não claro, eu concordo. Bom. Pessoas que não são abertas à discussão, pra mim, são pessoas que precisam evoluir, Sim. sabe? Por isso, essa é a minha grande crítica, na real. Porque, assim, eu entendo que as pessoas que abrem lá o nosso canal, por exemplo, só um exemplo. O cara abre o nosso canal lá e vê que a gente só conseguiu conversar, quer dizer, só não, mas em maioria, a gente só conversou com os caras de direita ou de reaça, etc. Cara, eu entendo que as pessoas têm uma ideia do que... Pô, mas aí se ele não clicar e assistir, ou ouvir, ou até o cara... Às vezes, a gente enfrenta problemas, às vezes, com pessoas que são de esquerda e falam de ideias de esquerda, pra falar assim de uma maneira geral, e que, sei lá, piram também, sabe? Só que, cara, isso é muito negativo porque o diálogo é onde a gente evolui, eu acho. Eu acredito no diálogo, na teoria crítica, na gente sempre estar criticando os nossos próprios modelos e as nossas próprias narrativas. Mas é isso é uma crença muito minha, assim. Eu entendo que alguns grupos, eu estou falando isso dos dois lados, tenham seus valores indefensáveis que eles não querem abrir mão. Eu acho que da natureza humana a gente ter esses pontos. Eu não julgo porque eu acho que isso não vai acabar, sabe? Não vai acabar esse lance de alguns grupos falar, eu não vou abrir mão porque isso aqui é meu e eu preciso valorizar isso para minha cultura. Então, eu só faço a minha parte e... Eu não estou disposto a abrir a minha mente para considerar... É um pouco de empatia também que falta na galera, né? Tipo... É que essa palavra, tipo, ela cai para uma discussão política que daí o pessoal da direita, empatia não existe, o pessoal da esquerda... A pessoa da direita fala que empatia não existe? Eles odeiam empatia porque tem um grupo que usa muito a palavra empatia para defender tudo, né? É porque as pessoas confundem o que é empatia, né? Sim. As pessoas colocam empatia como se fosse um sentimento puramente benigno, e que do sentido de eu uso a empatia para ajudar os outros, tá ligado? Quando na verdade a empatia é muito mais uma ferramenta de entendimento do universo do que qualquer outra coisa. A empatia te permite você se colocar numa outra posição que não é a sua para entender as dinâmicas que afetam essa posição. E aí permite você ter um conhecimento maior do que está acontecendo fora da sua bolha pessoal, individual. Sim. Mas isso não quer dizer que é bom. Tipo, Hitler com certeza era muito empático. Né? Ele com certeza entendia o sentimento do judeu. Ele entendia e odiava, tá ligado? Mas ele entendia. Sem empatia, Hitler, por exemplo, não teria chegado onde ele chegou. Ou qualquer pessoa muito cruel, ela absorve a empatia para efetuar as crueldades. Eu acho que essa empatia funciona com imaginários coletivos de grupos determinados, né? Hitler tinha muita empatia com aquelas pessoas que compartilhavam os valores dele, né? Esse conceito de imaginário coletivo vem do Jung, que é o Gustav Jung, é o pai da psiquiatria analítica e tal. Uhum. E eu só acho que ele... não que ele errou, mas ele não compreendeu que o imaginário ele não é universal. Tá? As pessoas geralmente elas acham que todos devem ser iguais e pensar igual, quando o imaginário do Nordeste é diferente do imaginário do Sudeste, quando não só o imaginário, mas a culinária, a cultura. Então eu acredito que existam imaginários de povos que podem ser compartilhados dentro daquela região, dentro daquela etnia, dentro daquela cultura. Eu não acredito nesse imaginário unificado assim para todas as pessoas. Mas você acredita que existe uma linha que unifica todos nós? Existe um imaginário coletivo de que todo ser humano compartilha de certa forma? Eu vejo, por exemplo, existe uma regra humana de se agir em qualquer lugar no mundo, tá ligado? Por exemplo,
Qualquer lugar no mundo é errado matar. Qualquer lugar no mundo... Não, eu não acho que qualquer lugar do mundo é. Infelizmente, eu acho que tem alguns lugares que aceitam... Não, tem, mas tipo, você pode observar que assassinato é mal visto em todo, tipo... Sim. Certos tipos de assassinatos não são mal vistos, quando eles são justificáveis. Até em casos, né, como legítima defesa e tal. E aí, se você for querer colocar a questão cultural, você pode desenvolver dentro da cultura uma justificativa para assassinato, que não é necessariamente uma justificativa que vai ser compartilhada em todas as culturas. Sim. Mas tem essa Mas eu acho que isso não é questão de imaginário, são valores de humanidade, que esses são valores que... O que é o ser. imaginário? O que é o imaginário? O imaginário tem muito a ver com o mito, com a forma com que a pessoa justifica a sua experiência de vida através dos símbolos extraídos de alguma mitologia, né? Mas você não diria que esses símbolos, esses mitos, eles bebem de uma fonte que é comum entre todos os humanos? Essa é uma teoria que Joseph Campbell, que é um dos maiores mitólogos do mundo, ele trouxe, né, um monomito, o mito único para todas as espécies. Uhum. Mas o Campbell, ele parte de um pressuposto binário católico-cristão, assim, europeu. Então, ele usa esse óculos, essa lente, para analisar as outras mitologias. Mas, ocasionalmente, se você pega o imaginário de alguns povos, dos astecas, por exemplo, talvez para eles o assassinato, como dizem que os astecas eles promoviam algumas sacrifícios, para eles, em algumas situações, eram permitidos. Então, eu acredito que o imaginário está muito relacionado à cultura e ao local. Eu acho que, por exemplo, isso falando de produtos de entretenimento, o Brasil tem um imaginário que funciona muito com novelas religiosas, e aí se você pega as figuras e as formas com que essas histórias acontecem, os protagonistas, os casais românticos, totalmente diferente do imaginário de uma novela mexicana. Será que é totalmente diferente? Não, essa talvez é a questão. Totalmente foi uma hipérbole. Mas essa é a questão que eu quero chegar. Tipo, eu acho que, claro, existem diferenças. Sim. Mas eu não consigo não enxergar que existe algo em comum que também é muito forte. E que todo mundo divide, tá ligado? Eu vejo isso. Talvez em comum, talvez realmente não seja tão incomum assim. Pode ser que a gente compartilhe de algum, mas eu acho que há alguns valores essenciais criam figuras essenciais ali em culturas diferentes, sim. Como assim? Não entendi direito. Eu acho que algumas culturas... por exemplo, uma das maiores críticas que acontece no pensamento decolonial é que o pensamento cristão ele é binário, né? Ele estipulou tipo céu e inferno, bem e mal, e coisas que são divisões que são inconciliáveis, né? No cristianismo, o Lúcifer nunca vai ser conciliado, né? E esse tipo de coisa não acontece, por exemplo, em algumas tradições africanas, e também em algumas tradições asiáticas, japonesas, que o seu indivíduo, ele pode ser tanto bem quanto mal, e por isso você não vai julgar de uma maneira tão ferrenha o mal, ou você não vai esperar um bem tão santificado. Mas acho que isso também tá no cristianismo, de certa forma, né? Tá, mas o cristianismo, ele divide, ele não coloca, ele coloca uma dualidade muito mais pesada. Entendi. E tudo para ele, ou você busca a santidade, ou você vai ser o maligno. É correto colocar nessa categoria que você falou, por exemplo, a entidade Exu? Exu explica muito sobre isso. Primeiro que Exu ele foi demonizado pelos cristãos, né? Tipo, olhavam para a mitologia africana, Yorubá, e percebia que não existe a figura de um demônio. Não existe o demônio nos Yorubás. E o demônio Quem são os Yorubás ali? Os Yorubás é um povo que existe há mais de 10 mil anos, um povo africano, e que eles foram trazidos para o Brasil e eles fundamentaram as religiões de matrizes africanas aqui no nosso país. Então, o sincretismo Exu é representado por um capeta, não é? Por um diabinho, não é? Porque os europeus olharam para Exu e falaram, olha, ele se comporta provavelmente como um demônio, porque ele não responde a ninguém, porque ele pode ser tanto o cara que leva a vida quanto o cara que leva a morte, e então ele deve ser o demônio, e para a gente ele vai ser o demônio, sendo que nas matrizes africanas, Exu, ele é o mensageiro, ele é o que está na frente e que abre todos os trabalhos, é o cara que vai guiar e que vai fazer praticamente o intermédio entre o ser, entre a pessoa e a divindade. Eu tive já bastante dificuldade para entender isso que você está falando. Hoje eu entendo porque eu fui procurar saber e tal, eu já li depois que
que eu amadureci, eu acho, depois que... Eu não sei, acho que a internet me ajudou nesse sentido, Sim. sabe? De abrir a minha mente e de procurar saber, e relações com outras pessoas também, conversar, como sempre. Mas ó, uma das coisas que eu lembro claramente na minha mente é que tinha uma amiga minha, uma vizinha, esposa de um grande amigo meu, que ela eu não sei exatamente qual era a religião, mas era alguma coisa de matriz africana. E ela postava bastante coisa sobre isso no Facebook, na época que se usava muito mais Facebook. E aí eu lembro que ela uma vez estava falando de Exu e colocou uma imagem de era uma foto de um ser. É porque eu não sei dizer direito como mas é um ser sentado num trono de caveiras, e era uma caveira com a capa preta. E eu olhei para aquilo e fiquei assustado. Fiquei, Pode ser Papa Legba. eu não sei. Eu sei que eu olhei e fiquei, caraca, como é que isso aqui pode ser bom? Sabe, na minha cabeça funcionava assim, sabe? Ou é bom ou é mal, exatamente quando Sim. você tá falando. Isso estabelece toda uma visão de mundo. A nossa sociedade, que foi colônia, todos os países foram colônias, aplicaram esse pensamento cristão em toda a sua formatação, né? E por isso é difícil para a gente olhar para outros povos, para outras culturas e tentar entender. Imagina um mundo baseado no pensamento iorubá. Ele é muito diferente do pensamento cristão, que vai querer julgar, vai querer punir, vai querer criminalizar, né? Tipo, o pensamento católico, ele é muito baseado em culpa, então ele culpabiliza a pessoa, você tem que entender sua culpa, você tem que... Eu digo isso porque eu fui católico durante quase 20 e tantos anos da minha vida, minha avó foi da pastoral da criança, eu toquei na igreja, então eu entendo que é muito baseado em você sentir uma culpa. Então você pega, por exemplo, um povo lá de uma cidade, uma região chamada Natal, na África, e é um povo que ele entende que quando você comete o mal, é porque você está doente, porque o mal não é orgânico na sua espécie, na sua configuração. Ele não é total. Você não é totalmente mal. Então, quando na verdade você organicamente é bom e o mal é uma doença que infectou a sua existência. Entendi. Então, esse povo, quando você comete alguma coisa na sociedade, eles fazem um ritual que cercam a pessoa. E aí, esse ritual, eles ficam lembrando sobre como aquele cara que fez alguma coisa ruim, ele era bom, fica lembrando ele de todas as coisas boas que ele fez, até que eles falam salabona, que significa eu enxergo você, eu vejo você, e ele, preparado para aquele sentimento de entender que ele voltou para a essência boa, ele responde Chicoba, que então eu faço parte de vocês também. Mas aí não existia punição pelo mal feito dele? Não, é um ritual coletivo. Obviamente, só O cara vai lá, mata uma mina, aí você fala, você me deu pão. Não, acho que ontem. não é pra coisas idiotas assim, não. É pra coisas pequenas assim. Entendi. Não, só querendo entender mesmo. Sim. Porque, tipo, eu acho que o mundo ele é um pouco binário, se a gente for parar pra... Tipo, o mundo é também muito complexo. Ele é binário porque ele mas foi ele colonizado. Não. Saindo da questão sociológica da parada, mas olhando pra questão física. Você vai ver a energia, tem energia positiva e negativa. Você vai ver, tem o calor e tem o frio, tá ligado? O universo... Mas tem coisas entre também. Tem, mas existem dois polos. Mas isso pra você ver, isso é muito interessante, porque isso tem a ver com o imaginário moderno baseado na ciência, né? Porque o imaginário antigo geralmente distribuía o mundo em 3, porque é manhã, tarde, noite. Então você tinha várias deusas, inclusive da Europa, dos celtas, que tinha uma versão jovem, adulta e velha. Então o 3 é um número que tipo há milênios já está na sociedade. Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Exato. Né? Não, com certeza, eu entendo. Eu só digo isso de uma questão que, tipo, eu acredito muito nessa parada da dualidade universal, de verdade. É uma coisa que me guia, que me ajuda a navegar neste mundo, sabendo que isso é um princípio universal, que sempre vai existir uma dualidade, entendeu? Por isso que quando você fala que a Igreja Católica meio que trabalha nesse sistema, eu entendo talvez o porquê eles trabalhem, talvez faça um sentido científico. Mas esse pensamento dualista, binário, ele acaba criando outras binaridades, como o lance da civilização e do selvagem. Claro. Ele acaba criando também o lance do eu e do outro, e o outro sempre é o ruim, o outro sempre é o ser humano, ele consegue enxergar muito facilmente os dois polos extremos,
mas não tão facilmente o que há entre eles, né? E eu acho que essa facilidade de percepção acaba direcionando a nossa sociedade para ter esse tipo de um comportamento talvez um pouco cego, talvez um pouco ignorante, e talvez também um pouco dualístico nesse sentido de, tipo, a igreja me diz que existe o bem e o mal, então só existe o bem e o mal, mas aí não é necessariamente culpa da filosofia cristã, ou talvez seja culpa de como a sociedade interpreta essa filosofia na modernidade. É um pensamento que só se reproduz com povos europeus cristãos. Então, Nunca teve esse negócio da dualidade em outras culturas? Os outros povos, eles geralmente 3 é um número sagrado para os egípcios, e em África também você não tem só céu e terra, mas é céu, espírito e terra. Então você tem uma cosmovisão que compreende outras filosofias. Então, como é muito natural que seja padrão do nosso mundo ser baseado, ser construído, fundamentado com as filosofias europeias. Então, isso que foi quem colonizou todo mundo, quem ganhou, né, a guerra. Então, por isso que quando você vai enxergar uma outra filosofia, e eu digo isso porque eu também, às vezes, tenho dificuldade de entender outras filosofias, porque eu fui criado no sistema cristão da colônia. Então, para entender, para ler, tipo, mitologias iorubás, entender, peraí, quer dizer que isso não é nem bem nem mal, quer dizer que isso não é nem dia, e quer dizer que esse pensamento talvez não promoveria uma colonização, porque o pensamento colonial, ele é o pensamento de eu preciso vencer para existir. A vitória da colonização, ela só existe pela derrota total daquele outro povo. Sim, e a colonização é muito mais motivada por objetivos não altruísticos do que ao contrário. É mais uma questão de agregação de poder à sua civilização. E necessariamente esse pensamento colonial, tem a discussão decolonial, que é a discussão sobre como a gente tira o pensamento, olha para outras filosofias, começou a chegar aqui na América Latina na década de 90. Tem um professor que é o Bonaventura de Santos Souza, professor da Faculdade de Coimbra, de Portugal, que ele criou e cunhou esse termo chamado epistemicídio, que é a morte de outros conhecimentos. Principalmente porque a gente tem um conhecimento muito padrão, que é muito dominante e que fundamenta, e que ele está tão enraizado que ele já criou outros pensamentos ali. Entendi. Eu, pessoalmente, quando você fala isso, eu acredito que é muito verdade. Sim. Porque a gente... tem muita coisa que a gente descobriu, tem muita tecnologia social que a gente desenvolveu, isso seja através das outras religiões ou das outras culturas, que normalmente a gente não integra à nossa vida, a gente simplesmente deixa cair no esquecimento, né? E eu acho que nessa lógica, a humanidade já deve ter descoberto muitas tecnologias e muitos avanços que simplesmente foram perdidos. A gente tem, inclusive, casos históricos que comprovam essa teoria de uma forma mais física, que foram as queimadas de inúmeras bibliotecas importantíssimas da humanidade, que possuíam, com certeza, conhecimentos que hoje seriam muito úteis e engrandecedoras à nossa sociedade, que foram simplesmente descartados por um motivo ignorante ou de pessoas que partiam de um preceito dualístico que não aceitavam o diferente, o estranho. E esse é um grande problema da sociedade. Acho que isso é bem justo a gente falar, né? Legal, é isso mesmo. Acho que a gente vive a percepção de que existe um modus operandi natural, mas o que foi naturalizado é esse pensamento, essas filosofias europeias, inclusive, e é por isso que muitos movimentos negros, e não estou falando só brasileiros, mas em momentos históricos da nossa sociedade, negam os direitos humanos, negam a humanidade. Porque quando você vai ver o humanismo, que foi essa ideologia lá da época do Renascimento e tal, é o humanismo cunhado a partir da experiência de vida europeia. Então você tem tipo italianos, franceses, tem Dante Alighieri, tem toda essa galera dizendo como é ser humano. E essa visão do que é ser humano sobrepôs todas as outras visões do que é ser um ser humano. Pelo menos tentou. Eu acho que não conseguiu sobrepor porque... Não, sobrepôs. Existem pessoas como você que resgatam certas coisas do passado, tá ligado? Eu sou pequeno nessa luta ainda. Tem pessoas muito maiores que conseguiram um efeito, e uma delas é, por exemplo, na revolta do Haiti. Essa é uma história muito interessante, porque todo mundo sabe que o Haiti foi uma das primeiras e únicas revoltas de escravos que deram literalmente certo ali, né? Todo mundo sabe, não.
Poucas pessoas sabem, cara. Tá, Poucas então pessoas eu sabem. vou contar. Tipo, o que Conte. aconteceu é que lá no Haiti, eles conseguiram, os escravos se juntaram, então você tinha embebidos por esse movimentos franceses de liberdade, algumas pessoas que tinha castas lá também, uma hierarquia de pessoas negras mestiças que tinham certa liberdade, e elas começaram a ler coisas francesas e falar de liberdade, falar de iluminismo, e falar, pô, como assim iluminismo num país que era, tipo, tava escravizando? Tipo, é meio uma hipocrisia, né? E aí você tinha várias revoltas com líderes voodoos lá, porque a escravidão no Haiti, ela era muito brutal como a brasileira. Tipo, eles tinham uma... Era mais brutal que a brasileira ou era igualmente brutal? Igualmente brutal. E eles tinham um índice de mortalidade exorbitante. Quanto que era, você sabe? Cara, não vem Não o número veio o assim, número. mas eu lembro que, tipo, eles já contavam em sempre trazer escravos porque estavam morrendo pra caramba. E aí, obviamente, o sistema de escravidão, ele tem esse calcanhar de Aquiles porque você não pode aprisionar um ser humano, seja ele de qual etnia for, e achar que ele vai ficar passivo. Então, criavam-se essas guerras. Por que ele não vai ficar passivo? Porque Porque é natural do ser humano querer liberdade, né? Exato, mas aí esse ponto, eu só falei isso porque esse é o ponto que me diz que todo ser humano, existe um fundamento universal dentro de todos nós. Tipo, qualquer raça, não são só os negros, tá ligado? Qualquer raça, se for submetida à subjugação, ela não vai se sentir feliz com isso. Não vai. E ela vai... Uma hora ou outra, ela vai se rebelar, tá ligado? Vai, totalmente. Dadas as condições. E isso me informa que dentro de nós tem uma divindade, tá ligado? E é essa divindade que nos dá essa... Mano, você não vai me subjugar. Eu tenho o meu valor. Eu sinto o meu valor, tá ligado? E por isso que eu acho que é perigoso a gente só achar... E não tô falando que você fala isso, mas tem muita gente que pensa assim, que toda a estrutura de como os seres humanos funcionam é baseada total e unicamente no consenso social vigente da época. E eu acho que é um erro a gente ver dessa forma, tá ligado? É um erro a gente ignorar que, apesar de qualquer tecnologia social ou cultural que a gente desenvolvesse, ela vai ser aplicada a uma página em branco e aquilo que vai decidir o que essa página em branco vai se tornar. Eu discordo disso. Eu acho que essa tecnologia cultural social é desenvolvida, mas ela é aplicada a um algoritmo divino, que é como o ser humano funciona, como ele comporta, como ele evoluiu para entender o mundo. E essa evolução de entendimento de mundo, ela é compartilhada entre todos os seres humanos até certo ponto, né, nesse sentido. Mas continua falando do Haiti. Então, aí o Haiti acontece que eles conseguem uma grande revolução quando os negros, que eram as mestiças, eles perceberam que a França não ia dar liberdade, eles tentaram ir nos tribunais da França querer os mesmos direitos que as pessoas brancas não conseguiram. Foi quando eles abraçaram todos os líderes voodoos que estavam acontecendo e eles conseguiram a liberdade completa para o Haiti. E, infelizmente, essa liberdade completa significa que eles exterminaram todos os brancos do Haiti. Eles mataram em uma semana, tipo, 5.000 pessoas e foram matando todo mundo ali. É entendível. Se 5.000 pessoas estão escravizando 1 milhão, Sim. o que é 5.000 para 1 milhão de pessoas? Liberdade de 1 milhão. Eu mataria esses 5.000 também com um sorriso no rosto. E aí vem uma parte Se eu fosse parte de 1 milhão, tá ligado? Aí vem uma parte muito importante, porque o Haiti sofreu penalizações comerciais. O Haiti era uma das colônias potências. mais ricas de toda a história de todas as colonizações. E, obviamente, nenhum outro país quis comprar a cana do Haiti. E ele ainda teve que pagar, tipo, uma multa, se não me engano, para a França durante várias décadas, e é por isso que ele acabou se tornando um país tão pobre assim. Mas tem uma outra coisa que é emblemática na Revolução do Haiti, é que quando eles fizeram a Constituição deles, é a única Constituição pós-revolução no mundo que é antirracista. E todas as constituições dizem somos todos iguais, mas não criminalizam o racismo. A Revolução do Haiti foi a única que falou, a partir de hoje, todas as pessoas aqui nesse país são chamadas de negras. Porque para negar essa universalização do ser branco europeu. Então, a primeira que falou, não, a gente vai partir de um outro pressuposto, de um outro ponto de vista. Aqui todo mundo é negro. Mesmo se você tiver branco, você vai ser chamado de negro aqui nesse país. Estavam criando a sua outra filosofia. É meio que aquela história do pêndulo, né? Sim. Vai para um lado muito forte, quando volta pro outro lado também volta muito forte, né? Porque não é positivo isso, não é todo mundo negro, tá ligado? Então,
Então, eu acho que hoje em dia lá a grande Mudou. a grande configuração é negra. Ah, assim, é? Não, sim, mas lá ainda a regra é essa, tipo, eu nasci lá, sou branco, eu sou negro. Não. Eu acho que isso foi uma constituição mais emblemática ali Entendi. pra... É. É mais uma coisa filosófica. Entendi. Quando todo mundo diz que todos somos iguais, infelizmente a gente sabe que socialmente a gente não é igual. Mas é que todo mundo nunca é igual, nunca vai ser igual. Mas tem Porque a gente que não acredita nasce nessa, igual, nessa tá ligado? porcaria, né, cara? Sim, é um absurdo, né? Eu acho que, na verdade, a civilização tenta passar o princípio de igualdade de valor humano, de vida humana, pelo menos, né? Porque tem gente, principalmente aí parte da direita, que aí você fala, mas o Brasil tem negro. Não, todo mundo é mestiço demais pra dizer que alguém é negro. Ou seja, se coloca eu, Kim Kataguiri e Nando Moura aqui, ninguém mais vai saber quem é o negro de nós três. Se bem que o Kim é um japonês meio misturado ali, né? Mas tudo bem. Mas aí eu não confundiria, Sim. não diria que... Não, eu sou- claro, você é visivelmente muito mais negro que eles dois, tá ligado? né? Mas esse é um lance muito interessante, porque essa visão de democracia, chamada democracia racial, essa ideia de que somos todos mestiços demais e que não existe racismo, isso só se reproduziu em 2 países na história da humanidade. O primeiro país é o Brasil, né, que veio com a direita e com os militares que tentaram implantar e patrocinar essas ideias. E o segundo país é Cuba, que também, quando aconteceu a Revolução de Cuba, eles também começaram a criminalizar qualquer pessoa que dissesse que se chamasse de afro-cubano. Eu fiz uma thread sobre isso também, e eles começaram a falar, negros não, somos todos cubanos. Exatamente a camiseta do Hélio Bolsonaro, que somos o Brasil... como é que ele tá na Somos camiseta todos dele? brasileiros, não sei. A minha cor é o Brasil. Cara, o mesmo slogan é o slogan que era utilizado para suprimir a negritude Mas, cubana. eu entendo que possa Sabe que existir um negócio de supressão do movimento negro. Sim. Mas também existe um outro sentimento da sociedade que é, mano, tu é negro, mas... E aí, foda-se. Pra mim, foda-se, tá ligado? E pra a maioria das pessoas no mundo, é claro que existe o racismo institucional, o racismo inconsciente, blá, blá, blá. Mas, tipo, as pessoas, elas... às vezes sentem que esse negócio, tipo, negro, nós somos negros. É que as pessoas não pensam nisso. Ninguém vai na Oktoberfest e fala, pô, foda-se o Oktoberfest, seus alemães. Vocês são alemães, vocês são italianos, foda-se. Eu penso Tá isso. ligado? Tipo, ninguém fala isso. Agora, tipo, Mas todo eu mundo falo, fala assim, falo, negro. pô, Para Na de minha- falar que assim, você é negro. eu não sou negro, mas eu também não sou branco, né? Então, assim, a minha percepção de toda essa guerra, entre aspas, esse lance de... Porra, igual você falou, ninguém vai lá falar, foda-se os brancos, foda-se os alemão, não sei o quê. Mais por... Mas eu falo, foda-se que você é branco, foda-se que você é alemão, tá Porque o ligado? Oktoberfest, Tipo, eu vou deixar ela é de uma uma- unidade antropológica exatamente como um quilombo. O Oktoberfest é um quilombo, só que eles tiveram grana e eles não foram criminalizados, não foram perseguidos, tá ligado? entendi. Claro. Então, uma festa italiana, lá em Taubaté tem a festa do Quiririnho, e ela, para com essa porra de festa italiana, somos todos iguais, capaz de ser de tarantela, deixa o negão fazer a lasanha dele aí, tá ligado? Não é assim que acontece, tá ligado? Não, claro, eu não tô ignorando o fator histórico de repressão Sim, que existe e tal. Eu só tô falando que talvez a gente esteja num momento da sociedade que as pessoas não querem ficar se dividindo, tá ligado? Ou elas não acham positivo a gente ficar se dividindo em É que isso tribos, não tá ligado? divide, né? Isso não divide. Não, cara, divide sim. Não divide. Divide, cara. Só Divide, sim. lembra aquele atirador lá da Nova Zelândia que ele matou alguém na mesquita e deixou uma carta pro Brasil? Lembra que a carta que ele falou do Brasil, ele falou assim, o Brasil nunca vai se resolver porque a pior coisa que ele tem lá é esse monte de raça diferente. Cara, quem tem medo de... Não, mas ele tá tentando dividir, tá ligado? Não. Ele tá tentando dividir, mas o meu ponto é que, por mais que as pessoas tentem dividir, não divide. Você é um ser humano igual eu, você é, tipo... em teoria, você é um irmão pra mim, porque a gente funciona do mesmo jeito, a gente tá na sociedade. Você quer ter filho, criar sua filha, ganhar dinheiro, eu quero a mesma coisa, eu sou seu aliado nesse sentido. E a única diferença, por assim, É a origem se é que há... Quer dizer, assim, é social. porque o que eu ia dizer antes é que assim, essa diferença que as pessoas percebem do branco, do preto e tal... Pode falar preto? Nem sei. Pode. Então, eu não vejo, cara, eu não sinto isso, sabe? Sim. Eu sei que a sociedade sente isso, mas o que eu quero dizer é, como eu cresci, onde eu cresci, do jeito que eu cresci, isso sempre foi, era tipo assim, ele é cabeçudo, ele é gordo, ele é branco e ele é preto, É que tá o ligado? racismo, então, ele não é um sentimento.
Você não acorda falando, nossa, tô racista hoje, sabe? Nossa, não tô gostando de preto hoje, sabe? Ele é uma estrutura, ele é uma estrutura de pensamento imaginário. Eu estava mostrando para o Monark antes alguns livros de teóricos racistas do Brasil que defendiam abertamente que o negro era inferior. Esses caras, eles fundamentaram criar a nossa sociedade, criar as nossas estruturas. Então, por exemplo, a mortalidade de negros no Rio de Janeiro até o ano de 1930 era algo tipo de 60 para 100. Então, de cada 100 nascimentos, 60 negros morriam. Caralho! E entre os brancos era 20 para 100. Também era uma sociedade praticamente rural, mas tinha uma mortalidade alta. Muita gente morria porque muita gente morria, de mas qualquer os jeito. negros eram muito maiores. Entendi. E eles chamavam isso de seleção natural. E o que acontecia com... Porque eles não queriam negros lá. O Raimundo Nina Rodrigues dizia que os negros estavam morrendo, vamos trazer imigrante. E o que acontecia? Trazia-se imigrante, criava-se associações ítalo-brasileiras, associações sírio-libanesas, e davam suporte básico, sabe? Tipo o que o SUS faz, eles davam. Você vai ter dentista, você vai ter um trabalho. E os negros não tinham isso. Caralho. Então a mortalidade era muito grande e o acesso ao emprego era muito grande. Então tem uma tendência a que pessoas de famílias italianas, mesmo o branco, pobre, mestiço, geralmente vem de uma família que já tinha uma casa pequenininha ou que era dono de uma padaria, isso em 1930, 1940. Enquanto os negros não, estavam na sarjeta, estavam sendo criminalizados com lei da vadiagem. Então o racismo é isso, sabe? É esse sistema estrutural que solidificou as nossas diferenças. Isso, obviamente, não vai sentir. E como o Brasil, ele é um país muito desigual economicamente também, o Darcy Ribeiro falava muito sobre isso, a gente tem esses dois problemas. Tem a desigualdade econômica verdadeira, porque o Brasil é um país onde quase ninguém vira bilionário, né? Tipo, um país que dificulta muito isso. E que, além disso, tem essa desigualdade de raça. Só que a desigualdade econômica, ela camufla, ela deixa tudo numa nuvem. Então, de onde eu venho, do interior, tem muitos brancos pobres também. E a questão é que o fenômeno racismo deve ser isolado e que ele deve ser entendido para ser eliminado também. Isso não exclui o fato de eu também ter que apoiar a pobreza de pessoas brancas. E só coloca as coisas nos lugares diferentes, né? Eu vou isolar um fenômeno social e vou falar como que eu vou acabar com esse fenômeno que foi criado pelo Estado. Né? O Estado... Não foi criado pelo Estado, cara. Foi, Estado brasileiro. Ele foi criado por pessoas através do Estado. Foi criado por pessoas. Tipo, não foi o Estado que decidiu. O que decidiu foi o imaginário vigente da época que usou a ferramenta estatal. Tipo, a culpa não é... O Estado é uma merda, tá? Não tô defendendo o Estado. Mas é que, tipo, não dá pra... comunista, mano. Mas é que, tipo, não dá pra gente colocar a culpa... Até acho que nem é positivo pra você colocar a culpa no Estado, porque você tira a verdadeira culpa... Não. Que era da sociedade que usou a máquina estatal. Mas a sociedade, ela não é tangível, sabe? Quando os movimentos negros, eles querem... A gente tá falando de, por exemplo, de dívida histórica, ninguém quer que você tire dinheiro do seu bolso ou que você pague para o negro. Mas a gente tá falando... Eles querem sim. Algumas pessoas querem. Não, mas algumas são pessoas malucos, dentro... tá ligado? A gente mas tá falando... tem bastante maluco. Mas eu tô falando, tipo, a gente tá querendo que o Estado... cumpra o seu papel. Como o Estado fez durante várias décadas, apoiando sistemas de eugenia, transformando eugenias em leis de imigração, transformando a educação física, nasceu para criar, como uma da parte do movimento eugenista brasileiro, tá ligado? Eles queriam criar um brasileiro mais eugenicamente saudável e por isso foi fundamentado não só isso, né? A psicologia, tudo foi criado eugenia. A gente só tem que tomar cuidado de, tipo, achar que todas as coisas que aconteceram na história teve um motivo puramente de racista, tá ligado? Não, mas não teve, isso é específico, né? Claro, não. É que, tipo, claro, eles iam... A gente tava num processo da civilização que escolas eram a nova tecnologia do momento. Sim. Eles iam criar escolas. Só que uma sociedade que tem um imaginário racista vão criar escolas que propagam esse imaginário. Que estava na Constituição, e uma das constituições brasileiras, não lembro se é década de 30, 40... que era o papel da escola propagar a educação eugênica. Isso está em Constituição. Não, eu entendo. Então, tipo, eu tô falando que esse é um dos elementos da escola.
Não Sim. é o fator que regeu todo a instituição É que, escolar. por sorte, a escola brasileira sempre foi uma porcaria. Naquela época, ninguém Até ensinava hoje, nada, né? cara? Eu odeio a escola. Os caras falam que a gente ensina, igual você tá falando, ensina comunismo na escola, não ensina nem matemática. Mas aí o que acontece? A gente deve cobrar o Estado. O Estado ele tem um comprometimento, ele investiu após a abolição, ele investiu no mínimo 60, 70 anos, não, 80 anos de um plano que queria abertamente excluir negros da sociedade. Então você tem um documento da década de 50 falando vou trazer italianos para São Paulo para clarear a raça. Então você pega, tipo, nessas bibliotecas digitais, entra nos jornais da década de 30, 40, você vê saúde da raça, higiene da raça, defesa da raça. Isso tudo que instituições e o Estado fizeram junto. A dívida histórica deve recair sobre essas pessoas. Então e se essas pessoas já morreram? Esse Estado deve cair sobre essa Esse é o instituição. problema. É que, sabe, eu entendo e eu concordo com você pra caralho que tem uma dívida histórica e que... o problema é de quem é essa dívida, tá ligado? Do Estado, essa dívida, cara, mas do é que o Estado, mano... É que o Estado é uma Estado parada... que trabalhou 80 anos pra te eliminar não vai poder, durante 80 anos, te dar alguns benefícios? É que, tipo, o problema é o Estado dizer quem que ganha o benefício e quem não ganha. Esse pra mim é, tipo... Mas se eles numa- disseram isso durante 80 anos. Mas eles estavam errados e a gente vai errar do outro lado, tá não, ligado? a gente vai corrigir os erros. Não vai, a gente vai errar do outro lado, tá Não ligado? Essa é a parada que eu sinto. Tipo, você não corrige o erro fudendo o branco de agora, tá Não, mas ligado? quem tá falando de foder o Mas você branco? vai fuder o branco Não de agora, vai. porque se você usar a máquina estatal com uma lente racial, tipo, aquele dinheiro que entrou ali, tá ligado? Não é pra ser usado numa lógica racial, é pra ser usado numa lógica humana de Não, todo mas mundo essa igual, lógica eu por acho. exemplo, Tipo, segundo o criar uma Sebrae... lei que identifica uma raça e dá um benefício pra ela, eu acho que pode ser positivo a curto prazo, mas a longo prazo Mas é muito maléfico, tá ligado? Mas é só a curto prazo, porque... Mas não é só a curto prazo, porque, porque a por partir exemplo, do o momento que você Sebrae- coloca no Estado, o Estado vai agobrar aquilo, vai crescer aquilo, é o que o Estado Não, faz. por exemplo, o Sebrae identificou que a maior parte dos microempresários brasileiros são negros. Legal. Então, isso é uma parte que não tem acesso ao crédito. Então, eu não estou falando aqui para você criar uma lei que vai tirar dinheiro, crédito de pessoas brancas e distribuir. Eu não estou falando, não é uma Mas seria legal uma lei que desse crédito a todos os pobres, Sim. não só os pobres negros, tá ligado? Sim, Esse é o meu também. ponto. Não, nesse caso do Sebrae, e talvez a raça possa não fazer sentido, mas isso é uma hipótese. Aham. Tá, então, eu não estou falando que o Estado deve compensar, deve tirar de um lado e colocar no outro, mas criar condições, já que o Estado criou condições e ele deu subsídio, a primeira lei de cotas foi para dar terra para imigrantes europeus. Que, tipo, eles até falavam assim, ó, pega essa terra, produz nela, quando começar a dar dinheiro, você me paga. E essas foram as condições. Então, será que o Estado não pode agora, de repente, olhar a estatística? Eu não quero nem tipo que cobre o passado. Cobrar o passado é ridículo. Não. Até porque as pessoas que fizeram aquilo morreram. Isso, então, cobrar o passado é Não ridículo. coloque Mas, no filho os pecados dos pais, né? Então, mas faz você assim. pode pegar a estatística de hoje. Pega hoje uma estatística. Quem as pessoas negras estão ganhando uma mulher negra que chega a ganhar 6 vezes menos. Entende isso? Quais são as características ou quais são os problemas que estão fazendo ela ter essa realidade, e aí você trabalha nisso com algum subsídio. Então, ou, de esse é o repente, problema. Esse é o problema. É que na hora que você trabalhar essa parada usando a máquina estatal, se você tiver uma lógica que não seja universal, pra mim vai causar corrupções Mas isso cria supremacia. O Fernando Henrique Cardoso tem uma frase que é: tratar os desiguais de maneira igual reforça a desigualdade. E isso porque, assim, você não pode, tipo, chegar, por exemplo... Mas é que o Estado não consegue tratar todo mundo igual, Não, de mas verdade. a E gente como não- todo mundo merece dentro da a gente não tem percepção que de cada um. generalizar, tipo, sabe? A gente tem Na verdade, acho que a gente tem que generalizar no sentido, tipo, as políticas estatais, elas têm que ser universais, tá ligado? Mas Elas não não existe podem... universalização. O SUS é universal. Então, o SUS é universal. Mas, então, por exemplo, o SUS, ele responde a uma necessidade universal de saúde. Agora, e se Mas não você- existe uma necessidade universal Universal do econômica também? Tipo, o cara branco pobre, ele é fudido igual o branco, o negro. Talvez não igual, mas ele é fudido também, tá ligado? Sim, mas é isso que eu tô falando. Políticas para pessoas negras não excluem políticas para pessoas brancas. Então, Na verdade, exclui um pouco, Não cara. exclui. Sabe por que exclui? Porque você tem um orçamento fixo da União, tá ligado? E esse dinheiro, ele é um limitante que ele só aumenta se você cobrar mais imposto.
Então, se você tem dentro desse orçamento programas com lógicas raciais, você está impedindo que programas com lógicas universais tenham esse orçamento. Então, você tá fazendo uma E escolha. aí você faz de o quê? qualquer A jeito. manutenção da supremacia branca, da superioridade branca. Não, porque, tipo, se você for pensar, se a lógica é universal direcionada aos pobres, por exemplo, a maioria da população pobre é negra. Mas, por Então você exemplo, pode ó, ter saca uma só. política de lógica universal que atende majoritariamente os negros. Mas é importante que a lógica, primeiramente, seja universal. Saca só, quando eu entrei na universidade, eu fui cotista. E 3% das pessoas negras estavam na universidade. 3% dos universitários eram negros. Essa estatística não é uma estatística sobre um problema social. Essa é uma estatística sobre um problema racial. Então, se você chega com um tratamento econômico, só vou dar bolsas para pessoas pobres. Pode ser que depois de alguns anos você ainda continue com as mesmas 3% de pessoas negras. Porque as raízes dos problemas de pessoas negras, historicamente, são diferentes. Mas é que se a pessoa negra estiver ganhando dinheiro, ela paga a faculdade que ela Mas quiser. qual pessoa negra está ganhando dinheiro no Brasil? Mas a questão é essa. Se fosse uma lógica de ajudar o pobre universalmente, tá ligado? Se a gente conseguisse, e não existissem pessoas... Se tivesse um safe net universal... Mas é que sim fica na ficção, né, cara? Tipo, Mas- o que mas a gente tem hoje. Esse também fica na ficção Não, de ó, reparo... As cotas, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, ele falou isso em um vídeo, que ele foi contra as cotas, ele fez um texto contra as cotas, depois ele fez um a favor. Porque naquele momento a estatística mostrou um dado realístico. Hoje nós temos 3% de negros. E isso é uma vergonha para o país que diz que não é racista, né, cara? Tipo, eu não sou racista, mas 97% dos universitários são brancos. Então você precisava resolver isso de uma maneira agressiva e violenta. Eu não concordo. Não, Nesse ponto, a gente tem uma discordância política, filosófica, tá ligado? Mas eles precisavam resolver. E as cotas vieram para aumentar. E hoje, e aí começaram a vir todas aquelas discussões que não, o cotista ele vem de uma realidade que ele não vai acompanhar o estudo, não vai acompanhar o ensino, ele não vai conseguir continuar na universidade. O meu problema com a cota é o seguinte. Cara branco, pobre, fudido, nasceu em uma família fudida, só teve uma vida de merda, igual o negro. Só que aí o negro tirou uma nota um pouco pior que a dele, mas ele vai passar por causa que tem cota. Eu não gosto disso. Acho Então, isso... não é assim que funciona. Não? Como não que é assim é? que funciona. Primeiro, as cotas elas são sociais também. Então elas são só para pessoas pobres. Ah, não é cota racial? Tem a cota racial, e Entendi. tem a cota social. Então você tem espaço para pessoas brancas pobres que não conseguem pagar e você tem espaço para pessoas negras que também não conseguem pagar. Entendi. Entre essas pessoas negras que não conseguem pagar, são só aquelas pessoas que tiram as melhores notas. Eu lembro que, obviamente, eu fui um dos primeiros, eu ganhei bolsa para estudar faculdade, eu fui um contemplado com a bolsa e eu concorri com 80 mil pessoas. Tá ligado? Então, tipo, era muito... Era uma vaga pra 80 mil vagas. Caralho! Então, não é, tipo... As cotas, naquela época, era muita gente... É que, estatisticamente, essa é a dinâmica da cota. Sim. Se você for olhar os números, eu sou um cara que olha número. Eu não fico muito tão preocupado na questão social, tá ligado? Tipo, eu sei que ela é importante e tal, mas pra mim, cada vida humana tem o mesmo valor pra mim. Tá ligado? Eu não acho que só porque você é negro, sua vida vale mais que um branco, ou vice-versa. Não, mas isso pra ninguém acha que deve valer mais ou menos mesmo. Isso Sim, é um sim. pressuposto que tenta conectar, tipo, um fenótipo, uma biologia. E negros não são... As cotas não questionam negro, as cotas não dizem se eu sou mais ou menos inteligente. As cotas questionam o Estado entregar uma educação igual para todos. Eu entendo. Eu não gosto muito dessa dinâmica. Pra mim, todas as políticas governamentais têm que ser essencialmente universais. Mas eu entendo. Mas se a gente for... O que você acha? Você acha que as cotas deu fruto? Porque a gente tem que Elas tomar deram cuidado hoje de ficar elas- hoje olhando você- estatística e achar Mas que ela isso, reflete isso não no é mundo. só um paliativo, cara? Tu não acha que... Os negros É um ainda paliativo. são eu pobres, acredito tá que as ligado? cotas têm um calcanhar de Aquiles, um problema. E é o que o governo do PT não conseguiu fazer. As cotas colocaram muita gente na universidade, então você tem muita gente acessando espaços que não estava acessando antes, como jornalistas, designers, publicitários, engenheiros, e isso mudou a sociedade. Você vê a USP, que eu acho que teve uma estatística que, pela primeira vez, uma maioria negra em um curso lá. Medicina, a minha irmã se tornou dentista, e nunca tinha um dentista, sou o primeiro neto da minha avó a ter uma universidade. Então, as cotas conseguiram isso. Mas elas não conseguiram desenvolver economicamente a população negra.
Então, acho que isso, para mim, Até porque fazer faculdade hoje em dia é uma... Quer dizer, tipo... Eu acho que a sociedade está muito viciada em faculdade, no diploma da faculdade. Sim. E aí a gente colocou um monte de faculdade de merda pra imprimir o diploma pros caras, e aí a gente põe essas estatísticas, tem muito negro na faculdade, mas eles estão na faculdade de merda, que eles não aprendem direito. Então a gente precisa de um plano econômico focado na população negra. Aí que a gente discorda, Eu sei que não, mas, por exemplo, o Laurentino Gomes falou uma coisa que é muito interessante. Hoje, negros são a maior parte da população, nós somos 56%. Se a gente não está desenvolvendo economicamente, significa que o Brasil está fracassando. Com certeza. Em promover, em estimular a economia, em tornar mais produtivo 56% da população. Então, mas será que esse 56% não reflete muito mais como o Brasil é uma merda pra fazer negócio pra todo mundo, não é só pros negros? Pra todo mundo, mas tem um recorte racial. Mas tem um recorte racial porque é ancestral também e que vem de uma inércia de sistemas. Mas se a gente parte desse pressuposto seu de que a gente não deve fazer recorte, também a gente não deve fazer recorte evangélico. Também acho que não. Também a gente acho não que deve não. fazer recorte agrário, tá ligado? Eu também acho que a gente não deve fazer recorte, sei lá, de todo esse tipo de bancadas. O único recorte que tem que fazer é puramente lógico e tipo... Mas isso é utópico. Cara, não vai acontecer. Mas é o princípio. Tipo, sim, não é que é o tópico, não é que é o resultado final. Princípio, tá ligado? É cruel? É cruel discutir princípios nesse sentido porque a gente tá falando de vidas de pessoas que são as mais afetadas pelo desemprego. Mas é que o Estado não vai pessoas resolver a vida dessas pessoas, cara. Que o Estado morrem é uma merda. vezes mais, o Estado não faz nada. O Estado é uma... É isso que o Estado, tipo... A gente tem que parar de depender da porra do Estado. O Estado nunca vai resolver a situação dos negros. Quem vai resolver a porra da situação dos negros? São os negros. São os negros, Eu sei disso. E vários movimentos negros sabem disso também. Então, na discussão de distribuição de políticas públicas, a gente precisa, porque hoje em dia a gente tem um governo que distribui, que compreende evangélicos, que compreende agrícolas, que compreende industriais, mas não compreende os negros. Já que existem esses grupos de interesse, é legítimo, é democrático que negros sejam um grupo de interesse, como existe a bancada negra nos Estados Unidos. Ou a bancada da bala. Nesse sentido, eu concordo contigo. Apesar de na maioria do tempo aqui, inclusive, eu tô calado pra caralho, porque eu meio que concordo com o que ele tá falando, mas desse sentido, do jeito que tá hoje, eu concordo que talvez essa daí seja uma solução. Mas o problema é que ela acaba, na minha opinião, o problema do Estado é que ele acaba solidificando esses troços. Então, e aí a gente não consegue pensar em como seria do jeito ideal daqui a 30 anos. Porque assim, se a gente implementasse políticas nesse sentido, que fossem tratadas como políticas paliativas, eu acho que eu estaria ok com isso. Por exemplo, vamos ter cotas, vamos ter, sei lá, políticas assim assado pro cara da fazenda, pro cara de não sei aonde e tal, mas até aqui. A partir e por fora a gente vai trabalhando nas bases, nos fundamentos. Tipo, educação de base. Sim. Tipo, sabe? Não adianta... Porque isso aí é um papo que provavelmente você já teve várias vezes. Um argumento que pessoas devem usar com você várias vezes. Que, não adianta ter cota racial se educação de base é uma merda. E de fato não adianta. De fato, não adianta. Mas a gente vai esperar 200 anos pra educação ser melhor. Eu entendo isso. Isso que você tá falando aí faz sentido. Eu acho que, assim, são pessoas que estão vivas agora e que estão com fome e que não têm onde morar e que estão sendo criminalizadas e tal. E que, em sua maioria devastadora, são negros. Sim, não tem, são fatos, são números, não dá pra negar. E então a gente precisa tratá-las agora. Ou seria... O ideal seria que, já que o Estado existe, tratasse delas agora. Porque é bastante... isso que a gente está falando aqui, de fato, é um tanto utópico, porque depende do Estado mudar o próprio Estado. E mesmo que não seja o Estado, vamos falar de, por exemplo, quando a gente fala de o Estado tem que fazer isso, aquilo, isso é um viés bastante de esquerda também, para falar sobre isso. Mas a gente pode pensar em umas políticas liberais econômicas, só que daí, o que o Paulo Guedes fala para a população negra? Se nós somos as pessoas que somos o maior número de empresários, microempresários do país, qual é a solução que ele vai dar para essas pessoas? Esse é o problema da direita brasileira, porque eu sei que a direita americana pensa em recorte racial. Sabe? Você tem o Black Money. Black Money é aquele movimento dos negros fazer o próprio dinheiro. E qual liberal brasileiro está falando de Black Money?
Sabe? Nenhum. Então, é por isso que, tipo, tratar os desiguais de forma igual mantém a supremacia. Então, eu sei que o único movimento negro que eu fiz parte, oficialmente, foi um movimento chamado Black Rock Startups, da minha amiga Maitê, que é um movimento que pegava profissionais negros e treinava outros profissionais negros que querem abrir startups. Cara, isso Da é hora pra totalmente caralho. liberal. Sim. E quem apoiou ela o ano passado, a Oracle, que mandou um profissional lá dos Estados Unidos e patrocinou uma reunião. Cara, isso eu acho foda. Sabe por que isso é muito foda? Primeiro, porque eu acho que é mais eficiente. Sim. Eu acho que, porra, é uma estratégia inteligente. E segundo, é uma iniciativa privada. Mas aí, quem do... você não vê a direita tem como botar brasileira defeito discutindo nisso, tá isso. ligado? Você não vê a direita brasileira discutindo isso. Ah, é porque a direita não tá jogando no teu time nesse sentido. Eles não estão preocupados pra isso, E eles não realmente. estão pensando nos negros brasileiros. Não, porque não tão. não é questão de... Eles estão pensando nos evangélicos brasileiros. Eles estão pensando no... Estão pensando neles, cada um pensa em si Estão próprio, né? pensando na bancada da bala, eles estão Sim. pensando em muitas coisas, mas quando você fala, cara, beleza, se você é contra as cotas, eu sou tranquilo em questão de criticar as cotas. A gente tem um problema racial. Qual é a sua solução para esse problema? Né? Porque é muito fácil criticar cotas. Ah, beleza, eu não gosto das cotas, mantém os 3% de negros lá, mantém a supremacia branca. Aí isso é cruel. Tá ligado? Então, Mas é que, tipo, a supremacia branca vai se manter independente se as cotas existirem ou não, tá ligado? É isso que eu tô falando. Porque, Mas tipo, vai- enquanto o que vai acabar com a supremacia branca, sabe o que é? Money. Quando o negro tiver tanto dinheiro quanto o branco, aí acabou. Sim, mas aí, e o que a direita liberal, as pessoas das políticas econômicas, o pessoal que pensa em mercado tá falando para as pessoas negras? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei se eles Sinceramente, falam houvesse- diretamente com a pessoa negra, pra ser Os sincero. movimentos negros, eles se aproximaram da esquerda ali da década de 80 e 90, porque foi a única que estava disposta a conversar sobre isso. Sinceramente, eu falo por mim e por vários outros amigos. Se algum movimento de direita falasse, eu vou resolver o problema dos negros, essas são as políticas para resolver, e a partir dessas políticas liberais, econômicas, capitalistas, a gente vai caminhar. Eu sei que nunca vai acabar a desigualdade, mas a gente vai caminhar para um lugar melhor. Né? Porque os negros americanos com dinheiro fizeram muito disso. Marcus Garvey, que foi o cara precursor do Black Money, construiu ali uma empresa que contratou, que tinha mais de 400 navios, se não me engano, tentou tirar os negros dos Estados Unidos, foi para a Libéria, tá ligado? Ele tinha várias histórias lá, de milionários negros, como tem um que recentemente pagou a faculdade de outros estudantes negros. Ah, eu vi ele foi fazer um speech, né? Então isso é legal, o capitalismo pode nos ajudar desde que alguém esteja pensando nele a partir da população negra, e nós somos a maioria. Claro. Só que daí quando você tem um governo... E eu concordo pra caralho com isso. Quando você tem um governo que foi eleito, e eu vi os programas de governo nas eleições sem usar uma linha falando de pessoas negras, e que ainda por cima usa um slogan de democracia racial exatamente idêntico ao de Cuba, na Revolução Cubana, você vê que não faz sentido nenhum, que a única coisa que ele quer é ignorar os negros no seu planejamento, no seu governo. Ah, eu entendo. Esse governo, ele não é chegado aos movimentos negros. É o outro lado, né, que ganhou, né? Isso que você falou responde um pouco do que eu sempre pensei em relação a movimentos negros. Eu pensava assim, putz, eles querem mais ou menos o que eu quero. Só que por que será que eles estão se alinhando? Por que eles estão se juntando com as pessoas que sei lá, da esquerda? Por que eles não se alinham de um jeito mais livre? Porque assim, eu gosto de liberdade. Sim. É disso que eu gosto, sabe? Eu não gosto de ter o papai Estado mandando em mim e tal. Então, isso que você acabou de falar responde uma pergunta que eu tinha, que era por que eles foram para a esquerda? É porque a esquerda falou para eles que ali eles tinham uma casa. Se fosse algum outro espectro político, para colocar da maneira geral, teria ido para lá também. Antes antes de 1930, movimentos negros eram até monarquistas, tá ligado? Você tinha a Nova Frente Negra Brasileira, você tinha negros até integralistas ali na Nova Frente Negra Brasileira, monarquistas, Caralho. tinha liberais. A gente não deve esquecer que os abolicionistas eram liberais. Né, Joaquim Nabuco e André Rebouças, eles eram liberais, alguns monarquistas. Então essa discussão, o negro ele é uma discussão suprapartidária, uma discussão que deve ser resolvida aquém da esquerda e da direita. Concordo Mas pra caralho com o que falou. aconteceu é que depois, com o governo militar, eles abraçaram essa ideologia de democracia racial. Tipo, somos todos iguais e não existe diferença aqui. Essa democracia é muito engraçada, essa história, porque depois da Segunda Guerra Mundial,
entidades como a Unesco começou a procurar no mundo um modelo de sociedade para reproduzir. Falou assim, nossa, esse lance de Hitler foi muito foda e vamos tentar encontrar um país que funciona. O Brasil vendia a ideia de democracia racial. Nossa, todos iguais aqui, pode vir que não vai ter diferença nenhuma. Aí a Unesco começou a bancar estudos aqui no país, isso foi de onde nasceu o polo uspiano de sociologia, Roger Batiste, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, e quando eles começaram a estudar essa igualdade, a democracia caiu por terra. Porque, cara, não tem como, as estatísticas estão mostrando. Vocês falam que é todo mundo igual, mas no final das contas não é. Só que o que aconteceu? A parte da direita brasileira continua, e até hoje, qual partido de direita tem a coragem de falar, cara, vamos resolver o problema dos negros de forma liberal. Vamos usar o capital para resolver esse problema. Mas você acha que resolver o problema dos negros de forma liberal não vai junto em resolver o problema dos pobres em geral? Também. Porque que, tipo, se o problema é pobreza, não é? O problema do negro Sim, é a O problema pobreza. deles não é só a pobreza, mas é o racismo. Mas, tipo, o problema é, tipo, se você é milionário, tá ligado? Ou se você é um preto milionário, bilionário, ninguém vai ser racista com você, tá ligado? Pararam uma Mahershala Ali, Sério? aquele ator de cinema. Ele falou isso, falou, mano, o dinheiro não salva a gente do racismo. Ah, entendi. Porque você tem estereótipos no imaginário das pessoas e tal. É porque também faz um pouco de sentido. Tipo, se você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos crimes são cometidos por negros. Ou ou assassinatos. A maioria das pessoas que matam negros são os próprios negros lá dentro dos Estados Unidos também. Provavelmente aqui no Brasil também. Também. O racismo não é tipo... Não existe uma guerra racial no sentido de que quando eu sair daqui não vai vir um cara branco colocar a arma na minha cabeça e falar, vou te matar. Não é assim que funciona o genocídio negro. Quando a gente diz que os negros morrem a cada 23 minutos, morrem de desassistência na saúde. É sutil. Morrem porque, tipo, não tem uma educação e não conseguiram um emprego, tá ligado? Morrem porque estão em áreas onde existe mais violência. E o Estado brasileiro hoje ele é fracassado em distribuição de segurança pública. Porque se você entra nos bairros ricos, você não vê um policial. Se entra nos bairros pobres, você vê a polícia e a guerra. Então, ou seja, existe Quando vê polícia, né? existe uma distribuição de segurança. Tipo, favela do Rio de Janeiro não existe mais Estado. Tem lugar que eles não podem entrar, mano. Então, a polícia assim, não entra. Isso é o quê? É um fracasso do Estado em promover Com certeza. uma igualdade. Não tem uma igualdade... Fracasso do Estado em tudo, né? Não tem uma No Rio é fracasso igualdade em tudo, né? pública. Aí você pega o índice do PISA lá de educação, e onde o Brasil está em 66º, se eu não me engano, de educação de escolas públicas, mas as escolas de pessoas ricas estão entre os 10 principais países. Ou seja, novamente uma desigualdade ali, cara. Então não adianta, porque eu sei que o pessoal na internet fica, esse papo de desigualdade é coisa de comunista. Não é, cara, é realista. Então como que você vai resolver isso através do capital? Eu sei que talvez aconteça algumas possibilidades disso. Eu não sou um cara fechado para isso. Sou um cara que qualquer pessoa que chegar eu tenha a solução para as pessoas negras, talvez eu defenda. Mas seria que existe isso? Nos Estados Unidos existe. Mas não. Existe a solução mágica para todos os nos negros? Estados Unidos existem mais de 200 bancos só de pessoas negras ali. E a questão não é que o dinheiro não deve ser segregado. O dinheiro... não tem que ser segregado. Os donos Tem que dos ser... bancos são negros. E o que acontece quando uma pessoa negra se torna milionária? Ela paga a faculdade para sua comunidade. Sim. Ela constrói uma outra empresa e contrata outras pessoas. Sim, Aí sim. esses problemas do racismo que estão no imaginário, que negros não têm network, que negros não conseguem ascender aos Esse jornais... negócio de negro não ter network, tipo, mudou bastante já, né? Mais ou Hoje em menos dia, a porque- network dos negros são muito forte, porque eles são uma comunidade mais unida, né? Não, mas isso é em relação aos brancos, porque tem uma pesquisa que saiu do mercado de trabalho sobre isso. O problema é que quando você vai entrar em algumas profissões, isso tem a ver com esse, a gente chama de racismo estrutural, né? Não quer dizer que eu vou chegar para ser jornalista, alguém vai falar para mim, nossa, Ale, você é negro, eu vou ter que te pagar metade, tá ligado? Pode acontecer isso, é bizarro, mas não é assim que funciona. O que acontece é que, como negros têm um estudo menor, eles dificilmente são contratados para ser gerentes de alguma coisa e eles acabam ficando com empregos Porque o mercado mais ele é simples. cruel, ele não leva em consideração o histórico da raça. Então, é mais fácil o negro ser um mecânico do que ser um jornalista. Sim, sim. E quando o negro é jornalista, ocasionalmente ele não se formou numa faculdade de elite, ele não vai trabalhar no melhor jornal, entende? Então, isso é assim que o racismo se propaga dentro do mercado de trabalho. Não é que, tipo, vai ter um negro, um branco, e os caras vão falar assim, mano, eu vou contratar ele e vou dar o dobro pra ele e pra você não. E lá... é triste ter que falar isso, porque tem pessoas que simplesmente não entendem algo tão simples como isso daí. Sim. Isso vai mais ou menos no que eu tava te falando acerca das cotas e dos paliativos e tal.
porque é um problema de base, mas é muito base, mas é muito lá embaixo. É núcleo familiar, é moradia, sabe? Exato. É saneamento básico. São coisas aqui embaixo que vão refletir lá em cima quando o cara tiver a sua própria família, Sim. né? Sim, a minha avó, por exemplo, ela tem 83, 84 anos e ela toma todos tipo, eu aprendi a dançar James Brown com ela. É Legal, foda. hein, cara? Legal, cara. Mas a minha avó, ela morou numa cidade chamada São José do Barreiro. Cara, tipo, é o cu do Judas, tá ligado? Longe de Cidadezinha do tudo. nada. E ela viveu com um modelo de trabalho que foi herdado da escravidão, que é o modelo de arrendamento. Então, assim, tinha uma fazenda e os escravos foram libertos, só que a dona da fazenda virou pro pai dela e falou, ó, fica nessa fazenda, cuida da fazenda inteira, em troca eu deixo você morar nesse pedaço. O que acontece, isso acontece até hoje no interior. Caseiros e quem vai trabalhar em uma fazenda, eles estão arrendando. O que acontece é que quando ela tem que sair, quando o pai dela morre, quando ela tem que sair de lugar, ela não leva nada, não leva terra. Então, assim, a primeira casa que veio surgir na minha família já foi ali na década de 40, década de 50, que já era e é uma casa bem mais simples. A minha mãe, ela, infelizmente, ela morreu sem ter pago a casa dela, tá ligado? Então, esses são problemas herdados do tempo da escravidão. E quando a gente fala de realidade negra, são esses problemas que a gente tem que jogar na mesa e resolver. Ó, essas são as cartas de hoje, tá ligado? Qual vai ser o seu modo de ataque? Vai ser o comunismo ou o socialismo ou o liberalismo, tá ligado? Qualquer um que você utilizar tem que ser resolvido esse problema, porque senão aí a gente pode um dia caminhar para uma guerra racial, onde os negros vão começar a culpabilizar muitos brancos até ficar uma tensão muito grande. Sim, sim. E aconteceu isso na África do Sul, né? Recentemente, inclusive. Teve uma revolta e os negros começaram a roubar terras e apropriar terras de europeus brancos, ou até africanos do sul brancos mesmo, né? Sim. Então, porque esses problemas têm que ser resolvidos. Mas você acha que isso é errado? O cara apropriar de um cara branco, só porque ele é branco? Ah, não, eu acho que é errado. Como você vê essa questão da África do Sul? Então, tem uma frase do... como é que aquele... Nossa, como é que eu esqueci o nome daquele abolicionista, cara? Que eu vou lembrar ele até o final. Eu acho que depende das condições de guerra e se for uma guerra, um conflito, as pessoas vão fazer o que tiver que fazer. Eu sei, mas eu não gosto, por exemplo, dos caras... Pra mim, tipo, se o cara toma... o cara há 200 anos tomou minha terra dos meus ancestrais. Então agora, 200 anos depois, eu vou tomar a terra do filho 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 do cara, tá ligado? Eu entendo Pra mim isso não é justificável, tá ligado? Por mais que você, ou a sua raça, ou a sua etnia tenha sofrido historicamente, nada justifica você ter uma atitude injusta agora, tá ligado? Então, eu tava falando do Luiz Gama, que ele tem uma frase que é: o escravo que mata o seu senhor, seja a circunstância que for, ele mata por defesa. Mas uma coisa é você matar o seu senhor, outra Sim. coisa é você matar o filho do 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 cara Não, eu não que se mato- aproveitou de um eu sistema hoje, de 200, 800 mil anos, tá Hoje ligado? eu não entraria em um conflito violento. Eu acho que isso não é necessário para o Brasil. Eu acho que a realidade afro-brasileira é ruim, é cruel, e em várias situações a gente consegue resolver isso de maneira democrática. Eu acredito na democracia. E eu acredito que a democracia falha com o povo negro. Ela não entrega o que ela promete. Ela fala com todo mundo, a democracia, cara. Sim, ela fala, mas ela não entrega o que ela promete totalmente pro povo negro. Então, Porque o Estado é uma merda. Então, Não tem como funcionar essa porra. O Fernandes, ele tem uma frase que é muito legal, que ele mostra que ele diz que o índice da democracia são as mulheres negras. Elas são a base da pirâmide, né? Tipo, você pegar uma hierarquia social, a última pirâmide são as mulheres pretas. Não são os homens pretos? Não, são as mulheres. Porque eu sempre achei que a mulher tava acima na pirâmide social do que o homem. Não, as mulheres pretas geralmente nem têm escolaridade, é uma coisa bem Mas elas têm difícil. filho, né? Por isso, então. E já o homem não. E O homem geralmente é os homens- mais inútil nesse sentido. E as mulheres pretas acabam ficando sozinhas, tem um alto índice de mulheres Isso é negras verdade, até lá criando nos Estados Unidos filhos. também, né? E Como você vê essa coisa? Lá nos Estados Unidos a realidade conversa muito com aqui a realidade no Brasil. Tipo, é similar, apesar de terem sido culturas e povos e histórias meio diferentes, né?
As características da escravidão geraram Reverberou no mundo inteiro. efeitos parecidos em todo lugar que foi colônia, né? Por isso que criou aquele pensamento pan-africanista, que é o pensamento de uma África unificada na diáspora, e todo mundo que é diáspora é pan-africanista, dupla cidadania com a África e tal. Então, acho que é bem parecido mesmo, apesar de lá ser 13%, né? E mesmo sendo 13%... Do que? Aonde? De negros dos Estados Unidos. Ah, sim. Mesmo sendo 13%, eles têm uma expressão um pouco maior. Existem 200 bancos negros americanos. Existe o BET, né, que é o Black Entertainment Television, que é só um canal só de negros, que faz eventos. Mas será que isso não tem muito mais a ver com o estado da economia deles do que outra coisa? E Porque aqui no Brasil tem 5 bancos, ponto. E tem a ver também com o Lá fato tem de milhares, quando a 10 mil abolição bancos. chegou para os Estados Unidos, alguns negros foram ressarcidos. Então, alguns deles receberam dinheiro. Tem vários. Tem um deles que é um capitão da Marinha que pegou um barco e resgatou vários marinheiros e ele recebeu uma fortuna. E com essa fortuna ele praticamente construiu um bairro e uma empresa e contratou todo mundo nessa empresa. Que da hora, cara. E aí, tipo, os negros americanos se tornaram milionários. Muito mais cedo. Eu não sei se tem negro... qual a história dos milionários negros brasileiros. Acho que não existe uma classe tem uns média. milionários, tem o Pelé é rico. Mas só a galera, no Brasil você só fica milionário se você estiver no futebol ou no esporte, né? Mas a gente tem que ser Ou na milionário de novela, outras né? coisas também, a gente tem que ter dinheiro. Porque tem que ser o negro cientista, o negro... Negro escritor, me faça um milionário aí, pô. Porra, Sim, tá no caminho, tomara. tá no caminho. Se Deus quiser, cara. Fala um pouco aí sobre o livro, seu livro, cara. Meu livro é um Rastros de Resistência, eu conto histórias, 20 histórias de luta e liberdade do povo negro, são 3 história do Leopoldo, que é o cara que colonizou o Congo e fez essa hecatombe de 10 milhões, até a história de Bencos Biorroca, que é o primeiro povo livre da América Latina, que ele fez um quilombo, que é chamado de Palenque, tão potente lá na Colômbia, que a coroa espanhola falou, cara, a gente não vai conseguir invadir, deixa vocês livres aí, isso em 1600 é alguma coisa. Cara. Caralho. Então... Que da hora, mano. Muito louco. Eu gosto disso. E... Eu gosto do povo que... Eu conto de Teresa de Benguela, conto de Remédios del Valle, que é a mãe da pátria argentina, que foi uma mulher que lutou ali na Revolução da Argentina, na libertação da Argentina, e hoje está sendo reconhecida como a grande heroína ali da pátria, ali, que é uma mulher preta. Que então, massa. é um livro super rápido de ler, porque eu mantive uma escrita didática, impactante e curta ali, e ele tem vários QR Codes para documentários e coisas que quem quiser acompanhar. Legal. E por que Savage Fiction? Então, Savage Fiction era para ser... eu sou consultor de gamificação, storytelling, trabalho com isso. Então, eu estava criando uma consultoria, eu já trabalho no mercado publicitário há um tempo, e é um mercado que gosta muito de estrangeirismo nas palavras em inglês. E eu queria trabalhar com ficção, mas uma ficção que tivesse a ver comigo. Eu pensei muito na sonoridade de Pulp Fiction, que eu gosto muito de ficção. E eu falei, Pulp Fiction, posso ir para o lado de Savage Fiction e Savage Selvagem, tem muito a ver com um dos meus nomes, que é Silva também, com a minha crença de aceitar o estereótipo de selvagem para dar um valor para ele também, para valorizar ele como escritor e mostrar esse imaginário dos povos negros, que é o imaginário chamado de selvagem. Tem muito isso. Caralho. Doideira. Mas o teu arroba é Savage Fiction, mas tu usa o nome Alê Santos, né? Isso, eu uso o nome Alê Santos mesmo, assim. Gosto que a galera me chame de Alê mesmo. Entendi. E você produz pro YouTube também? Qual que é o nome do teu canal? Savage Fiction pra tudo. Tem no Savage Facebook, Fiction pra tudo. Instagram. Como é que tu assina teu livro? Savage Fiction? Assino Savage. Sério? Sério. Caralho, que maneiro, cara. Sério, é a minha assinatura, tá ligado? Da hora. Você é meio nerd, cara. Você tem até um apelido gamer, cara. Sou totalmente nerd, cara. Mas otaku não. Otaku não, por Otaku favor. não. né? Ocasionalmente a galera me encontra no Pokémon GO, no Clash Royale, todos esses jogos ali. Mas tu joga Clash Royale com frequência, cara? Esse é o teu jogo? Hoje, então, eu desinstalei ele porque ele tava muito viciado. Crack Royale tem esse efeito mesmo. E aí eu já tô jogando outro joguinho também que tá me viciando, que é esse daqui, ó, o Smashing 4. Não conheço esse. Cara, parece Clash Royale, por isso que eu jogo essa porcaria. É de Tower Defense também? Não, é tipo, você coloca os monstrinhos ali pra atacar, só que aí você usa uma mecânica de tipo bilhar, que você aponta na parede e os monstrinhos vão rebatendo. Tô E ligado, cada carta tem um poder diferente, tá bem legal. Que massa, cara. Parece É. legal até, na real. Não entra não, que você vai ficar viciado. É, cara, vai gastar eu dinheiro, tenho foda. problema com vícios, cara. Eu vicio nas coisas. Pô, mas muito obrigado, velho, por vir conversar com isso, nós. prazer é meu, Foi um cara. prazer incrível. Obrigado de verdade, cara, Tamo por vir junto, aí. cara. Temos mais os superchats pra responder ainda, Legal. mas pro pessoal que tá ouvindo no Spotify, a gente tá colocando... Estão colocando tudo agora. Ah, é? Então vamos lá, vamos pros superchats.
Aí no celularzinho de vocês já. Vai, quem que começa aqui? Tá, eu começo aqui, ó. O Gregazon mandou vintão, me come, Igor. Só pela zoa com o Monark. Sou fã do trabalho de vocês. Continuem fazendo o trabalho top que fazem. Valeu, Gregazon. Obrigado. Paulo Vinícius mandou R$20 sobre as cotas. Não funciona. Tem amigos que são brancos, entre aspas, eu, e quando se matricularam, colocaram descendência negra. Acho necessária uma fiscalização sobre isso. As mesmas pessoas que defendem são as mesmas pessoas que aproveitam dessa falha. Isso é polêmico, porque está justificando um tribunal racial. Tu viu um cara que ele era branco, Sim. e ele, não sei, acho que ele se pintou pra foto, Ele só que ele colocou- tem eu acho que traços brancos, não tem como. A discussão sobre o que é ser branco no Brasil, ela precisa ser evoluída, né? Porque por conta da universalidade do ser branco, o negro é muito racializado. Você tem várias categorias de negro, né? Você tem o negro, o mulato, o moreno, Eu o sou o pardo. quê, Alê? Fala pra mim. Você é o branco brasileiro. Eu sou o branco O brasileiro. branco brasileiro é uma etnia. Se você lê, infelizmente, você lê os racistas brasileiros, eles estavam criando essa configuração. O Nina Rodrigues dizia, nós nunca seremos